abafador para fazer um teste, o cara vai, põe isso aqui numa cabeça padrão, começa a gerar um ruído externo, e aqui dentro tem os microfones na cabeça, e começa a verificar o que está sendo captado ou não, faz um desvio padrão das amostras, dá lá o nível de atenuação sonora lá de tantos dBs. Mudou essa norma, agora é a norma subjetiva. Como que é a norma subjetiva? Eles pegam 10 pessoas, então eles vêm aqui na FATEC, falam com o professor Paulo, o professor Edileuza, professor, eu preciso de 10 pessoas, 10 voluntários. Vocês vão receber para fazer o teste, aí você vai lá, eles pegam assim, o que eles fazem? Eles falam assim, ó, esse aqui é um abafador da empresa MSA do Brasil, aqui dentro está o produto lacrado. Eles pegam e falam assim, aqui está o produto lacrado, a instrução está aqui dentro, e falam assim, olha, por favor, gostaria que você abrisse a embalagem, lesse as instruções, colocasse o abafador e procedesse para a sala de teste. Aí o cara pega, olha, lê a instrução, põe o abafador e entra na sala de teste. Aí a sala é uma sala totalmente isolada, tem aquelas espumas com pirangue, né? Isolação acústica. Para ter aquela parte acústica, o cara sente, ele fica com aquele igual teste audiométrico, vai apertando o botãozinho, conforme ele vai ouvindo. Se ele ouve, ele aperta, ele vai apertando. Se ele ouvir, ele dá um sinal para ele poder fazer. Terminou, sai o resultado, aí ele faz. O que acontece? Se o cara ficar com esse abafador de ruído, o abafador de ruído, na verdade, não tem muita dificuldade. O problema, às vezes, não é o abafador de ruído em si, esse aqui. Esse aqui não tem como errar. Mas se o cara de repente deixar assim, o cara vai ouvir. O que vai acontecer? Você faz 10 testes, 2 testes estão errados, na hora que você vai ver, a atenuação vai lá embaixo. Então, esse aqui é um efeito teste. Eu vou passar para vocês. Aquele ali que tem como a gente chama kit, quando a gente chama de kit abafador de ruído, o que acontece também? Igual o filtro, o cara fala, pô, tem um capacete, mas eu preciso usar proteção aditiva. Como que eu faço? Pode comprar um kit, que é o que está passando ali. O pessoal brinca para ter uma legenda no Mickey Mouse aí, porque o pessoal pode pôr isso para cima. Para descanso, você abre aqui e gira para cima. Então você pode utilizar esse tipo de abafador de ruído. Você compra só o kit, os encaixes de todos os capacetes são padrão, você vai colocar ele. Eu não trouxe aqui também, né? Falei que não teria como eu trazer muito material, né, para trazer no casco, fosse na MSA para mostrar. Aqui também, o que dá para fazer? Aqui no canto, nesses encaixes, dá para pôr um protetor facial. A gente vende protetor facial com a lente aqui. Então, você pode usar uma lente com protetor facial, ou pode usar só o protetor facial. Então, como é feito o teste disso aqui? Da mesma maneira que eu falei no abafador. Pega tudo, o cara pega e fala assim, olha, aqui está o capacete da MSA, aqui está o kit, aqui está as instruções. Por favor, leia as instruções e proceder conforme o seu fabricante. Faz a mesma coisa. Tá? Hoje os testes são feitos em Santa Catarina, no laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina. Então o pessoal acaba fazendo os testes. Então, basicamente é isso aí. Também tem normas para capacete, para os abafadores de ruído. Tá? Abafador de ruído tem atenuação mínima na norma? Não. Porque o que acontece? Você vai ver aqui, porque ele fala o seguinte: a pessoa pode ficar exposta a tantos decibéis, a tantas horas por dia. E aí você vai usar o abafador como uma medida de controle para baixar aquilo lá. Só que é o seguinte, a pessoa vai comprar um abafador que está atenuando 2, 3 decibéis. Eu não sei, acho que a média é 28, se não me engano. Esse modelo aqui, 28, 22, 24, dependendo da norma. Entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona. Pessoal, para finalizar a parte de capacete, e a MSA também faz. Isso aqui vocês veem bombeiro. Você tem o bombeiro, normalmente o bombeiro usa preto e branco, né? O branco para oficiais, o preto para os praças. Né? Então esse aqui é o capacete que a bombeira aqui em São Paulo usa, tem lugares aí. Se vocês olharem na Fórmula 1, também no reabastecimento, vai utilizar um capacete desse. O capacete é importado, ele não é feito no MSA do Brasil, ele é feito na França. Ele disse o nome MSA Galé, que é francês, tá? Esse é o capacete de combate a incêndio. Esse aqui, a pessoa pode utilizar ele para combate a incêndio, tá?
internamente ele é igual ao capacete de segurança, tem uma suspensão, só que ele tem os recursos adicionais, tá? Quais são os recursos adicionais? Essa lente aqui é de combate. Tá? Então, pessoal, normalmente só que reparar, isso aqui, quando a gente está fazendo combate, ele usa essa lente aqui, porque para refletir os raios que estão vindo nocivos no olho dele. Aqui tem uma fina camada deu pra ver. Isso aqui, bem, uma quantidade mínima para ajudar nesse processo. Aí você fala, né? O capacete é pesado? Um pouco mais pesado. O material é vários compostos aí para resistência. Quanto que aguenta o capacete desse temperatura? Pode aguentar? Pode chegar até 1000 graus. Aí você fala, mas para que 1000 graus se o corpo não vai aguentar 1000 graus? Só que tem alguns. Pode acontecer algumas coisas, pode acontecer durante o combate de incêndio, pode acontecer algumas situações que o bombeiro não está esperando na cabeça. Então, o meu capacete da MSA é que está com o pessoal de vento, então eu não consegui fazer, era para demonstrar na professora. O bombeiro foi fazer o combate, ele entrou na sala, estava na sala, estava pegando fogo no cliente, e a porta fechada, o bombeiro do lado de fora. E eles falaram, nós vamos entrar. O que eles fizeram? Eles baixaram a lente e eles abriram. Quando eles abriram, quem é da brigada de incêndio, pode falar o famoso triângulo do fogo. O que aconteceu? Quando ele abriu a porta, entrou no ar, o que aconteceu? Explodiu, foi um flash. Esse flash chega nessa temperatura. Ele pode chegar nessa temperatura, mas o que aconteceu? O capacete ficou todo chamuscado, mas com ele não aconteceu nada. Então, por isso que tem essa localidade aí que vai estar algumas temperaturas aí que pode acontecer. Tá? Pessoal, alguma dúvida com relação aos capacetes, aos abafadores de vidro? Também fazemos plug, você tem aqui. Esses plugs são de silicone, né? Também é feito mesmo no método. Esse aqui é assim, o plug todo fabricante o plug é arroz com feijão, todo mundo tem. Na verdade, a ideia aqui, depois vocês podem entrar no site da MSA, tem muitos mais produtos. Na verdade, eu tentei trazer os principais, os mais interessantes para vocês aí, que talvez vocês não vão ver no dia a dia. Vocês vão ver às vezes numa televisão, alguma coisa assim. Tá? Pessoal, tranquilo aqui com relação a isso aqui? Podemos passar para outra parte? A outra parte